Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham e nos assistem pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral, onde estudamos aspectos da doutrina espírita. Bom dia, minha irmã Cristina Albuquerque. Bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, bom dia a todos os nossos amigos e irmãos, né, que nos acompanham todas as quartas-feiras aqui. Estamos estudando, né, o livro Nos Domínios da Mediunidade, um caso assim, bem interessante para todos nós, e estamos aqui mais uma vez para esse trabalho, com muita energia, com muita alegria, um sol radiante, né, que está na nossa cidade hoje. Então, vamos lá, o trabalho dessa manhã. Maravilha, minha irmã. E Então, eu estou com a... hoje você está aí com as leituras iniciais e a prece, e aí eu queria só dizer o seguinte, o tema, como a Cristina colocou, é mediunidade no leito de morte, tá? E uma questão já interessante para a gente ir pensando, né? E depois que a gente morre, né? O espírito, existe mediunidade no mundo espiritual? Minha amiga Cristina, vamos tentar responder essa pergunta hoje. Cristina, é com você. Isso, sim. Então, vamos fazer a leitura de hoje, né? Está no livro Vinho de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no item 111, Sublime Recomendação. E é do seguinte versículo: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Está em Marcos, capítulo 5, versículo 19. E Emmanuel faz a seguinte reflexão para nós. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperara o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permitiu e recomenda-lhe: procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho pretende fugir ao mundo, famintos de repouso, ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar
situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Senhor, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamados a ele no momento oportuno. Então, tem um título, né? Sublime Recomendação. É muito interessante aqui essa reflexão, porque aquela pessoa que se encontrava doente, né, durante tantos anos, tão atormentado, né, pelos demônios, pelos espíritos inferiores, pelos espíritos que ainda não têm esse conhecimento, que naquela época se chamava demônios, mas que hoje a gente já compreende de uma forma diferente, porque se tudo que existe no mundo, na face da Terra e dos outros planetas foi criado por Deus, Deus não iria criar homens com espíritos em recuperação, com espírito evolutivo e demônios. Ele criou todos simples e ignorantes. E ao passo da nossa caminhada, nós vamos somando ali aquilo que, quer dizer, a soma das nossas decisões, das nossas escolhas diante do nosso livre-arbítrio. Então, aqui eram espíritos perturbados, espíritos que ainda não se encontravam numa situação equilibrada e que, junto a essa pessoa, trazia o desequilíbrio para ele também. E ele se sentia atormentado por isso, né? Não conhecemos as questões dele com relação a isso, o seu merecimento, as suas provas diante disso, mas ele se encontrava nesse momento. Quando curado por Jesus, e a sensação que ele tem naquele momento, quando Jesus afasta os espíritos impuros dele, a sensação de paz, de sossego, de saúde, de harmonia no seu espírito é tão grande que ele não quer deixar a companhia de Jesus, ele quer ficar ali com ele. Mas Jesus recomenda, não, vai aos teus, vá ter com os seus e conte, né, fale para eles das coisas que aconteceu, que você está curado, a boa nova, né, leve a boa nova para junto dos seus. E muitas vezes nós também, ele coloca aqui no texto, nós também estamos tão famintos, tão sedentos de uma palavra, de um aconchego, de um acolhimento, de fé, de esperança, de uma palavra que nos renove, que nos dê, que nos acolha naquele momento, que nos apegamos muito próximo de pessoas que expressam o Evangelho, que fala do Evangelho, que está fazendo algum trabalho dessa natureza. E a recomendação é que a gente não se apegue à pessoa, não se apegue pegue a informação e vá passar adiante. Aprenda, retenha aquilo que é importante, que é necessário, mas leve adiante, vá trabalhar com os seus. Não fique simplesmente seguindo aquela pessoa porque encontra nela aquele acolhimento. Você também pode se tornar essa fonte de acolhida, essa fonte de amor, essa fonte de ajuda para outras pessoas. Então, ele coloca aqui, o mestre trabalha sem cessar. Não é para que a gente pegue a bênção e fique segurando ela e guarde somente para nós. Pegamos aquilo que de graça recebemos, aquilo que vamos passar para o outro, vamos continuar trabalhando, vamos levar a seguir,
porque nós não somos os únicos no planeta, nem na nossa cidade, nem na nossa convivência, que estamos precisando de acolhida, de aconchego, de uma palavra, de atenção, de um cuidado. Muitos se encontram nessa posição no mundo de hoje, principalmente com tantas aflições. Então, é necessário que possamos nos fortalecer com esses ensinamentos e possamos nos tornar mais um a acolher, a dar esperança, a entender, a compreender, mas levando sempre a palavra adiante. Como o próprio Evangelho diz aqui para nós, o próprio texto diz, o mestre trabalha sem cessar. E nós também. E ele disse, quanto ao teu próprio bem-estar, serás chamada a ele no momento oportuno. Então, enquanto pudermos, vamos estar a trabalho, a serviço, levando a palavra, o ensinamento, o acolhimento, a presença a todos aqueles que estiverem precisando. Na nossa família, nos nossos amigos. Aí ele diz, mas muitas vezes você diz, eu não tenho família diretamente, a família consanguínea, como a gente reconhece, mas tem uma família indireta, você foi criado por alguém, você vive com alguém, você está próximo de alguém. Ah, mas nem desses também eu tenho. Mas você tem vizinho, tem companheiro, tem amigos, tem pessoas no seu ambiente de trabalho, então esses também servem para que você leve a palavra. É isso. Muito bem, minha irmã Cristina. Agradecer aqui a presença de Francisco Paulo, de Paulo Barreto, de Maria do Socorro, nossos irmãos e irmãs que estão aí interagindo conosco nas redes sociais. Pode fazer a prece, minha irmã Cristina. Certo. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, e elevar o nosso pensamento mais alto que pudermos, e que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje, por mais uma manhã que se levantou para nós, por mais uma oportunidade de vida aqui neste planeta, e que cada um de nós possa perguntar a si mesmo o que fará com a luz que já recebeu, o que fará com todo o conhecimento, com toda a orientação que já foi dada. Que possamos elevar o nosso pensamento a todos aqueles que mais precisam nesse momento, aqueles que muitas vezes já temos aconselhado, orientado, e que mesmo não dia, e que é neste momento de profunda perturbação que ele mais precisa da nossa prece, do nosso acolhimento e do nosso entendimento. Que possamos rogar a Deus, Pai de infinita misericórdia, que possa chegar a cada uma destas pessoas que se encontram nesse momento turbulento de suas vidas, com o coração muitas vezes enegrecido de tristeza, de amargura, desalentado, que a infinita misericórdia de Deus possa chegar abraçando, acolhendo, orientando e intuindo que caminho tomar, que direcionamento dar à sua vida. Rogamos também, Senhor, por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais com doenças difíceis, cura, outros com doenças incuráveis, que a sua infinita misericórdia possa chegar também a cada um deles e que no dia de hoje eles possam se sentir mais fortalecidos e com mais esperança de vencerem as suas provas. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que se encontram em nosso planeta, necessitando de um acolhimento, de uma palavra de compreensão e de apoio. Que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles também, dando-lhe forças e esperanças de vencerem suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Muito bem, minha irmã, que assim seja. Vamos fazer aqui uma leitura do Evangelho. Aqui no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências.
Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta, muitas vezes, o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Bem, meus irmãos e irmãs, esse é o evangelho que nós temos que tratar sobre ele hoje, antes de entrar no nosso assunto, né? Injúrias e violência. Olha que revolucionário Jesus era, né, minha amiga Cristina? Ele propunha para nós uma verdadeira revolução, mas não é uma revolução política de tomar poder, nem nada disso, não. É uma revolução interna, dentro de nós. Olha só, Cristina, no dia em que chegar, o momento em que os homens na Terra, né, de boa vontade, pararem de aplicar violências e injúrias uns contra os outros, é porque a gente já aprendeu a lição da mansuetude, da paz, né, uns para com os outros. O problema, veja que Jesus coloca o problema
no rumo certo, né? Ele chega para a gente e diz: ei, até então o mundo tem tentado controlar as violências que vocês praticam uns contra os outros, os homicídios, as lesões corporais, tem a lei dos homens aí para punir, mas eu já vos digo algo além. Se você pensar mal do seu irmão, você já está apto a ser julgado pela lei de Deus. Por quê? Porque você está sendo contrário a ela. Né? Você está ajudando a alimentar a animosidade das injúrias e das violências contra as pessoas. Então, a gente, muitas vezes, Cristina, chega e diz: o mundo em guerra, que coisa horrorosa, não era mais para existir isso. Mas a gente esquece que a gente alimenta essa guerra. Mas como eu estou alimentando essa guerra, eu estando aqui no Brasil, um país que não é beligerante, como é que eu estou alimentando guerra? Quando você começa a pensar mal dos seus irmãos, você alimenta a guerra que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, porque você está, com este pensamento, você está alimentando estas coisas, as injúrias e as violências. Meu amigo Tavares, diga lá, meu irmão. Tavares entrou aí, mas eu acho que ele deve estar com algum problema aí na transmissão. Então, minha amiga Cristina, o evangelho de hoje é um evangelho que nos propõe uma revolução interna nossa, em que a gente abandone de vez a injúria que a gente pratica constantemente contra os nossos irmãos e as violências que não têm espaço se a injúria desaparecer da nossa mente, né? Que a violência surge a partir das injúrias, né? Então, injúrias e violências são necessários que a gente erradique isso das nossas vidas, Cristina. Vamos erradicar a pobreza e vamos erradicar também, sabe o quê? As injúrias e as violências. Porque senão a gente erradica a pobreza, mas o mundo continua se destruindo em razão das nossas injúrias e das nossas violências uns para com os outros. E como é que a gente começa a fazer isso? Primeiro, domesticando o nosso pensamento. Quando o nosso pensamento começar a apontar para uma injúria contra alguém, porque às vezes a gente até não fala mais injúria, né? Tem muitos de nós que até não falar mais injúria a gente não fala, mas pensa um bocado, sabe, Cristina? E já ensinou Jesus. Pensou, meu amigo, você já começou a agir. Pensou, já começou a agir. Por quê? Porque o pensamento se exterioriza no éter. Minha amiga Cristina, é com você. Sim, e também todas as vezes, Alexandre, que utilizamos as redes sociais para fazer divulgação de coisas violentas que aconteceram em determinada parte do mundo e a gente fica divulgando e passando para um e mostrando para outro. Exatamente, mesmo. Está partilhando uma coisa tão negativa, ajudando a divulgar uma coisa tão negativa. Por que não usar esse mesmo equipamento, esse mesmo meio para outros fins? Então, que possamos também observar esse detalhe, né? Que muitas vezes, ingenuamente, a gente faz isso, mas está contribuindo de forma negativa. É verdade, minha amiga, é verdade. Pois vamos lá, né, minha amiga Cristina? Isso. Para o vamos para o nosso assunto de hoje. E só para Tavares colocar o slide aí para nós. Se ele não estiver conseguindo, eu acho que eu consigo colocar. Ele vai colocar agora. Então, nós estamos estudando, né, esse livro ainda nos domínios da mediunidade. Estamos no capítulo 21. Mediunidade no leito de morte. E estamos no slide 16, se não me engano. Deixa eu só chegar lá. Que a gente já está nos finalzinhos, né? Da senhorinha da Dona Elisa, que está desencarnando. Isso, só enquanto Cristina vai achando aí, eu vou fazendo aqui uma recapitulação. Aqui. Pronto, então só fazendo uma recapitulação. André Luiz, espírito, juntamente com o seu mentor naquele momento, e o irmão Hilário estão acompanhando, então, né, a desencarnação de Dona Elisa, né? É Dona Elisa o nome dela, né? Elisa.
Isso, a mãe da personagem Dianésia, que nós estamos acompanhando. Então, ela está em vias de desencarnação. O que é que a gente aprendeu nos últimos programas? Primeiro, que ela começou, no processo de desencarnação, ela começou a, a manifestar uma certa mediunidade, tá? Por quê? Porque ela começou a manifestar o pensamento que estava na cabeça do filho que já tinha desencarnado. Lembrando que o filho dela desencarnou em condições muito complicadas. Ele era viciado em álcool, né? Ele era alcoólatra, alcoolista, que é o termo mais técnico, né? Então ele era um alcoolista e ele desencarnou porque numa dessas bebedeiras se desentendeu com um amigo, né? Os amigos, entre aspas, de bebedeira, e o amigo deu um tiro nele, e ele acabou desencarnando, né? Então esse espírito do filho dela, muito, vamos dizer assim, desequilibrado, ele chega junto da mãe e numa simbiose com a mãe começa a manifestar o pensamento que é do filho. Então, a gente aprendeu isso, nós lemos sobre isso no programa passado, falamos sobre isso há uns 2 programas que a gente já vem falando sobre isso, e a partir de agora a gente vai dar continuidade. Eu vou fazer a leitura aqui, viu, minha amiga Cristina? Sim. Ele diz aqui, ó. No slide passado, né, a Dona Elisa já estava bem no finalzinho, onde você lê esse finalzinho aqui. Isso. Ele diz aqui o seguinte: ó, Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Ela não conseguia mais falar, tá? Isso. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia, não teve forças para tanto. Aulus deu-se pressa em administrar-lhe passes calmantes, contudo, não obteve grande resultado. E a contração final é a contração final das coronárias, exclamou comovido. Elisa não resistirá. O miocárdio não mais reage aos nossos influxos magnéticos. O processo anginoso alcançou o fim. Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto, incoercível sofrimento constrangia-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo, como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado no templo da memória, como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. Esse fenômeno, Cristina, eu queria dar uma paradinha aqui, porque esse fenômeno ele se repete em quase todas as experiências de desencarnação. Mas como é que você sabe disso, Alexandre? Primeiro, histórias que os espíritos contam, né, através da mediunidade. Segundo, histórias que as vítimas de EQM, que são as experiências de quase morte, nos contam, né, dessa recapitulação mental que o espírito passa nas horas finais. É a lei de Deus fazendo com que o ser humano, né, minha amiga Cristina, possa olhar o conjunto de sua obra e ele mesmo fazer, né, a análise se ele cumpriu bem a sua missão ou se ele deixou muito a desejar. Né? Pois não, minha irmã? Não, pode falar. Mesmo. Não, já terminei, era isso Sim. mesmo. Então, a gente sempre ouve isso, né? Aí sua vida passa na sua frente numa velocidade imensa para que você possa recapitular, como bem Alexandre falou, tudo que você fez. E o momento seguinte, né, que do desencarne, que a gente passa por uma perturbação, todos nós passamos de alguma forma, essa perturbação também está, de uma certa forma, alimentada por essa visão que nós temos do momento final. Se fomos melhores ou piores, se a nossa mente, o registro ficou de que eu consegui fazer coisas boas ou ruins,
o que é que pesa na minha mente nesse momento. Então, vai ser responsável pelo momento seguinte, que é a perturbação após o desencarne. Se vai ser mais curta, mais longa, vai depender de tudo isso. Muito bem. Então a enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se da velha irmã que residia a longa distância. Vimo-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, alcançando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. Aqui, Cristina, outro fenômeno interessante. Nesses momentos de morte, de desencarne, é comum também que parentes, por exemplo, tenham a impressão de que receberam uma despedida, uma visita de despedida daquela pessoa que se foi. Muitas e muitas experiências são relatadas nesse sentido. Quem não se lembra, Cristina, quem não se lembra ao vivo isso acontecendo num programa televisivo como o Big Brother Brasil? Vocês se lembram disso? Uma participação do Big Brother, uma participante do Big Brother, um tempo atrás, que estava lá ao lado da piscina lá da casa do Big Brother, né? E de repente ela deu um salto e disse, minha irmã, e tal, e não sei o que, começou a falar, né? Como se a irmã dela estivesse ali falando com ela naquele momento. E naquele mesmo dia ela recebeu a notícia de que a irmã dela desencarnou. Então aquilo apareceu para todo mundo ver, Cristina. Todo mundo ver. Como este fenômeno acontece, como Deus permite. Agora imagine, Cristina, se eles, os irmãos espirituais, não tivessem, naquele momento, neutralizado a influência do filho dela sobre ela, ela não ia ter capacidade de fazer isso. Então foi necessário afastar ele naquele momento, a influência dele, para que ela fosse senhora de si nesse momento de retornar para a pátria espiritual, minha irmã. Isso. Eu também passei por uma experiência dessa. Eu tinha uma tia que estava bem doente, uma tia muito querida, e eu estava no meu trabalho, fazendo a mudança de um ambiente para outro, quando eu ouvi a voz dela muito nítida me chamar. E eu olhei, só estava eu no ambiente. Aí eu liguei para minha mãe e perguntei, como é que está a tia? Porque eu tive a impressão de que ela me chamou agora, aqui, e era a voz dela muito presente. A minha mãe, não, eu já falei com a outra minha irmã, e ela está bem melhor, ela teve uma melhora muito boa. Aí eu fiquei assim meio desconfiada, né? Porque a gente já conhece esses assuntos. Quando, uns 3 minutos depois, minha mãe liga e diz, Cris, a nossa irmãzinha acabou de falecer. Aí eu, certamente, era ela mesmo, que estava ali, talvez de alguma forma, para me avisar. E interessante, Cristina, interessante é que isso geralmente acontece com os irmãos, tá? Mas tem uma lógica muito grande, porque os irmãos são espíritos que, em conjunto, decidiram vir para uma experiência juntos. Né? Então, nada mais normal do que um vir se despedir do outro quando acabou a estação dele na Terra, né? Naquele momento. Então, continuando aqui, minha irmã. Demorando na filha, o olhar dorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se, por fim, em nosso meio, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância. Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, um só pensamento lhe predominava no espírito, dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças nascida de sua própria obstinação, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta, correspondendo
a ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. E vai se repetir a experiência. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde, a recém-chegada, tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe, atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais em forma de pensamentos ali remoinharem ao redor da cabeça. Reerguendo-se, inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou. Temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontram os chamados fenômenos de monição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples e pura da comunhão direta entre as almas imortais, minha amiga Cristina. Isso mesmo. Quando estão fora do corpo, né? Fora do corpo físico, os espíritos se tornam mais livres e é muito interessante nessa leitura quando é relatado esse fato, né, de que no momento que ela se desprendeu do corpo físico, a lembrança que ela tinha da irmã e sabia onde a irmã residia, a muitos quilômetros, o espírito foi direto lá, próximo da irmã, e tentou lhe falar, né, e até que conseguiu. A irmã também estava dormindo, o espírito desprendido do corpo, recebeu a influência, recebeu a sensação e de volta conseguiu acordar e ter a nítida impressão de que a irmã havia desencarnado, porque teve essa sensação, essa intuição. E a espiritualidade, né, no caso, Aulus, Hilário e André estavam lá observando e acompanhando isso para nos relatar e nos deixar aqui como instrumento de estudo, de conhecimento desses momentos. Muito bem, minha irmã. Todas as pessoas, desde que desejem, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim, Hilário. Você diz bem quando afirma desde que o desejem, porque semelhantes comunicações, no instante da morte, somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Todavia, não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa, após libertar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a feição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato a casa. Seguindo-a de perto, notamos-la menos aflita, embora fatigada. Isso, notamos-a menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos. A recém-desencarnada
de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe fazer. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga recém-liberta e indagou: não poderemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna, que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço de libertação última, e a eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, retiramo-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Então veja, Cristina, no mundo espiritual, nada acontece à toa e sem organização e planejamento. Então, mesmo no momento final, no momento da desencarnação, né? Mesmo no momento da desencarnação, nós temos espíritos que são específicos para realizar determinadas atividades, tá? Como ele disse aqui, ó, Hilário, na ansiedade daquele que está aprendendo, né, queria logo cortar o cordão de prata, né, o cordão que nos liga ao corpo físico quando a gente está emancipado do corpo. Mas a lição veio clara: olha, não pode fazer isso, porque isso é importante no reequilíbrio do espírito. Então, tem irmãos aqui que são especializados nisso, né? Eles vão saber qual é a hora certa de cortar essa ligação fluídica, né? Então, isso também responde, Cristina, o que uma irmã nossa, em programas anteriores, comentou, né? Ela falou da diferença entre a morte e a desencarnação. E aí a gente está vendo claramente que a nossa irmã está em processo de morte, mas a desencarnação dela pode demorar mais do que a morte aos olhos dos encarnados, tá? Minha amiga Cristina. Isso. A gente até estava estudando isso no ESC, né? Um tempo atrás, aí, antes de começar a estudar sobre a reencarnação. E a gente estava estudando sobre isso, sobre a alma ao sair do corpo, e a gente sabe que ainda existe pouco de vida orgânica naquele corpo, mesmo quando a alma se desprende. Ainda existe vida orgânica ali que demora algumas horas para finalizar totalmente. É tão reconhecido isso que a própria ciência, né, a própria ciência do nosso corpo, ele não sepulta uma pessoa imediatamente ao seu desligamento, à sua morte, e espera algumas horas para que isso aconteça, porque ainda existe fluidos orgânicos ali naquele corpo que precisam ser desligados, e como aqui a gente sabe também, a parte que a gente não vê, que a gente não percebe, que a ciência ainda não comprova, esse desligamento que a espiritualidade faz do laço do cordão fluídico, né? Daquele cordão que nos mantém ali, a alma presa ao corpo. Então, é interessante que a gente possa observar esses dois lados, e é importante também que a gente pode observar como na espiritualidade as coisas são organizadas. Quer dizer que Áuleos, estando ali, não podia fazer isso? Poderia sim, mas um não interfere na tarefa do outro. Existe, como ele disse, outros espíritos que são encarregados desse serviço. A nossa função nesse momento era fazer essa observação, toda essa orientação para vocês que estão aqui acompanhando,
e fazendo parte desse estudo. Aqui, por enquanto, termina a nossa tarefa. Outros virão para realizar a tarefa que lhes compete. Então, é tudo muito organizado, é tudo muito bem planejado, porque quando a gente observa no nosso mundo, muitas vezes a gente faz a tarefa do outro, a gente passa na frente do outro, a gente toma a dianteira para, vamos dizer assim, aquela palavra que a gente usa bem comum, se mete aonde não é chamado, né? Muitas Exatamente, vezes minha a amiga. gente faz isso. Então, é muito interessante a gente observar. Querendo ajudar, atrapalha, né? Quem Exatamente. não lembra da história de André Luiz nas câmaras de retificação lá de Nosso Lar, né? Ele, no afã de querer ajudar, e viu uma mulher lá toda escabeada, aí ele vai lá, coloca as mãos para tentar ajudar, acaba piorando a Piora a situação dela, situação. né? E aí chega a mentora dele naquele momento, né? E diz para ele: olha, André, você não foi autorizado a fazer isso, não era para você fazer isso. E ele fica tipo que, pô, eu sou médico, né? Aí ele: não, aqui você não é médico, não. Aqui você é um espírito como outro qualquer, né? Exato. E você está atrapalhando ao invés de ajudar. Não põe suas mãos de novo, né? Em ninguém aqui sem autorização. É aquela velha história. Ele ainda se encontrava com a veste de médico. Ele ainda achava, estava revestido, né? Aquela história da veste, você tem que deixar as suas vestes e assumir uma nova roupagem, um novo sentido. E ele ainda estava no mundo espiritual, é, acreditando ser médico, que aquilo que ele aprendeu aqui poderia usar lá. E, na realidade, ele teve que reaprender novamente para poder fazer parte, né? Para Aí, poder aí você lembra o que é que ela dá para ele? Ela diz: se você quer ser médico aqui, então comece com isso. Aí dá uma vassoura. Exatamente. E quantos de nós só quer trabalhos que lhe dê título, posição, quer dizer, uma veste que lhe faça aparecer, né? Não quer as tarefas mais simples porque se acha menosprezada, porque isso me diminui. Eu estudei bastante para fazer isso, e mas a gente esquece da lição do Mestre Jesus, que sabia tanto, tinha tanto conhecimento, tanto mais do que todos nós tínhamos, lavou os pés de seus discípulos para mostrá-los que quem quiser seguir tem que renegar a si mesmo. Isso Então, mesmo. quando a gente acha que sabe muito, que já sabe tudo, a gente deveria lembrar que antes mesmo da gente nascer, já tinha gente que era professor. Então, Muito bem, é isso aí. Minha irmã Cristina, estamos chegando ao fim do nosso programa. Já terminamos o nosso objetivo de hoje, que era esse falar do capítulo, capítulo né? 21. Na Isso. próxima semana, a gente inicia o capítulo 22, que vai falar sobre emersão no passado, as lembranças de vidas anteriores, né? Muito É bom importante também. demais esse assunto, viu? Então, vocês estão Isso todos mesmo. convidados a estar com a gente aqui, agradecendo aí Francisco Paulo de Azevedo Fernandes, Paulo Barreto, Maria do Socorro Franco e Anderson Laíres, que estiveram interagindo conosco nas redes sociais, né? E chamar esses irmãos e irmãs para a próxima semana acompanhar com a gente a emersão no passado. Minha amiga Cristina, vamos encerrar o programa de hoje. E, minha irmã, eu vou fazer aqui a prece final, tá? Tá bem. Ok. Amigo e mestre Jesus, mestre amado de todas as horas, que nos ensina sempre o caminho da verdade e da vida, agradecemos ao Pai mais uma vez a oportunidade que tivemos na manhã de hoje de aprender tantas coisas com essa obra maravilhosa deixada pelo nosso irmão André Luiz, com a colaboração de Chico Xavier. Que nós possamos, a partir desses entendimentos, compreender melhor a vida, mudar a nossa existência, nos tornarmos pessoas melhores e perder, antes de tudo, o medo de voltar para casa, o medo de retornar para a pátria espiritual. Que nós possamos, né, com esse entendimento de hoje, compreender que Deus nunca nos deixa só, que a solidariedade faz parte da lei de Deus e que cada um de nós, no momento do nosso desencarne, teremos a oportunidade também de recebermos a ajuda necessária dos nossos irmãos espirituais.
que assim seja, então, e que nós possamos seguir o resto dessa semana abençoados por Deus. Que assim seja. Que assim seja. E até a próxima Valeu, oportunidade, pessoal. com a graça de Deus. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.